famoso é o açaí. Na palmeira do açaí, lá em cima, não tem tratomínio. Acontece que o açaí, depois que é retirado lá da palmeira, durante a debulha, quando está tirando o fruto e colocando nas bacias, ou no transporte, ou no preparo, esse açaí passa a ser contaminado pelo tratomínio. Então, quando ele é batido, transformado numa pasta, é batido junto com o tratomínio. A pessoa, então, vai ingerir as formas infectantes que estão no intestino do tratomínio. Outras formas de transmissão são transfusão de sangue, transplante de órgãos, a vertical, o congênito, e acidente de laboratório. A transmissão vetorial ela foi basicamente controlada no Brasil porque o Tratomyn infestans, que era o vetor mais bem adaptado ao domicílio, foi praticamente eliminado. Ainda existem outros vetores que são capazes de domiciliar ainda, mas as casas estão melhores. Mas não existe transmissão vetorial nos locais, principalmente no Nordeste. A transfusão de sangue e o transplante foi controlado, para testagem. A última precisa de um controle melhor ainda da transmissão congênita. Ela é pouco comum, só 2% das mulheres com doença de Chagas vão transmitir durante a gravidez. Mas o envelhecimento da população com doença de Chagas faz com que tenhamos menos mulheres hoje em dia em idade fértil com doença de Chagas. Mesmo assim, ainda não está controlado porque ainda não é obrigatório a sorologia para doença de Chagas durante o pré-natal. Quando eu falo aqui em acidente de laboratório, é laboratório que faz pesquisa com doença de Chagas, pesquisa com animais infectados. Não é o acidente de laboratório de um laboratorista testando sangue de pacientes, que os pacientes crônicos têm poucos parasitas no sangue. Então, é difícil se acidentar com sangue de paciente e pegar doença de Chagas. É praticamente possível. Em 2019, foram 4.287 óbitos de doença de Chagas no Brasil, que representou 0,32%. Tem tido uma queda desse número de mortes ao longo dos anos, provavelmente por uma redução do número de pessoas com doença crônica. Existe um envelhecimento dos pacientes com doença de Chagas, graças ao controle da transmissão. Então, em 1979, que é por faixa etária, e aqui em 2019, faixa etária. A gente vê, mais recentemente, a maioria dos pacientes tem mais de 80, entre 70 e 79, ou 60 e 69 anos quando morreram. Em 1979, esse grupo era só um pouco mais de um quarto, e agora mais de 3/4 dos pacientes têm mais de 60 anos a morrer. Então, os pacientes nessa de Chagas estão envelhecendo. Isso soma ao problema dessas Chagas, que eles têm muitas comorbidades, Frequentemente também são hipertensos, diabéticos, outras doenças juntos. Então, explicando aqui, você tem infecção por Trypanosoma cruzi, você tem a doença de Chagas aguda. Se for tratado, tem alta chance de cura com a droga antiparasitária. Principalmente usada é o benzodiazol, que agora também foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA. Outra droga que tem é o Furtimox, que é menos utilizado, que causa mais efeito colateral. Menos de 5% dos casos vão à morte. Se não for tratado, a maioria vai para a fase crônica, em que tem um pequeno percentual que vai direto para uma forma determinada, cardíaca, digestivo, cardiogestivo, sendo que a maioria fica com a questão de forma indeterminada, não tem nem forma cardíaca nem digestiva. Ao longo dos anos, cerca de 20% a 40% evolui para a forma cardíaca, 10% a 15% forma digestiva e até 5% forma cardiodigestiva. Essa taxa de progressão da forma determinada, forma cardíaca, varia entre os estudos, mas na média em torno de 2% ao ano. Mas existe um grande grupo de pacientes que pode ficar na forma determinada o resto da vida. Como é que é a fisiopatologia? Hoje em dia, a gente acredita que o fundamental da fisiopatologia é a persistência do parasita. A persistência do parasita causa lesão no tecido, destruindo o miocárdio, e você tem a reação imune,
que contém isso de uma forma que o parasita fique quieto e não cause grandes problemas. Mas existe um grupo de pacientes que, no momento, há um desbalanço imunológico, o parasita se multiplica, e também há um excesso de reação inflamatória, né? Até com anticorpos também autoimunes. Esses anticorpos autoimunes são antimuscarínicos, são de receptor beta. Eles participam da questão da doença de Chagas, nós temos uma alteração do sistema nervoso autônomo, desbalanço também. Isso leva basicamente a miocardite crônica fibrosante, com fibrose, levando então alterações que podem ser contráteis, global segmentar, dá substrato para arritmia, tanto para bloqueio quanto para arritmias ventriculares, insuficiência cardíaca e fenômenos tromboembólicos. Então, aqui doença de Chagas na fase aguda. Aqui nós estamos vendo o parasita, né? Na fase aguda da doença, que hoje em dia acontece basicamente no Brasil, a maior parte dos casos no nosso país. São cerca de 300 casos por ano, a maior parte de transmissão oral, pelo açaí. No ecocardiograma a gente vê miopericardites com derrame pericárdico. Né? Aqui, o derrame pericárdico, aqui o derrame pericárdico, e alterações no eletro, onde tem invertida. Tá? Esse parasita aqui é de um paciente com doença de Chagas aguda, que é facilmente diagnosticado, uma lâmina com sangue, a fresco, você identifica o parasita lá. E esse é um caso agudo aqui do Rio de Janeiro, de transmissão vetorial. Na Garatiba, um tratomínio silvestre, pegou de um tratomínio silvestre em Mangaratiba. É raro, né? Mas existem casos que o tratomínio invade o domicílio da pessoa, numa área rural, e tem a transmissão da doença. A doença de Chagas crônica, aqui eu vou falar de classificação. A classificação, a gente tem alguns fazem uma classificação um pouco diferente da que a gente usa mais na Fiocruz. É na classificação da forma cardíaca, que é um pouco diferente. Então, nós temos a forma indeterminada, determinada cardíaca e digestiva mista. A forma cardíaca, nós classificamos assim: estágio A é o paciente que já tem um eletro alterado pela doença de Chagas, e o eco é normal. No estágio B, ele não tem insuficiência cardíaca, mas o eco já tem alteração segmentar. Então, aqui no estágio A não tem alteração segmentar, e no estágio B a gente já vê alteração segmentar na parede inferior-lateral basal, aqui, um pouquinho pegando inferior e fazendo um aneurisma aqui. No estágio C, o paciente insuficiência cardíaca, estágio D, insuficiência cardíaca refratária e tratamento, que você vê um paciente que tem no eixo curto uma grave disfunção ventricular, tá? Então, a nossa classificação é um pouquinho diferente da classificação que, por exemplo, a doutora Rachel vai ver publicado no Circulation em 2018, Statement American Heart Association, em que eles usam essa classificação ABCD também, mas o A para eles é a forma indeterminada. Eles pegam o meu A e o meu B e juntam tudo no B. Então, eu acho que não fica muito adequado, porque eu coloco pacientes que têm eco normal e eco anormal no mesmo grupo B. Né? Depois eu vou mostrar isso de novo. Então, a forma clínica indeterminada, a maior parte dos pacientes não tem sintomas, sinais de doença de Chagas, um eletro normal, o estudo radiológico do cólon são normais, progride para a forma cardíaca até 2% ao ano. Esses pacientes precisam fazer um eletro todo ano para poder ver se estão progredindo para a forma cardíaca. E é interessante fazer pelo menos um ecocardiograma após o diagnóstico. Existem pequenas alterações no eco que podem ser vistas em pacientes com eletro normal. Vocês podem ver um pequeno percentual tem aneurismas pequenos de ponta. Já a forma cardíaca é 30% a 40% dos pacientes tem alterações no eletro típicas da forma cardíaca, o que diagnostica a forma cardíaca é a presença do eletro. Na doença de Chagas crônica, o que diagnostica a doença de Chagas crônica são os testes sorológicos positivos. 2 testes sorológicos positivos, testes distintos, feitos na mesma amostra. Um ELISA, uma imunofluorescência, um ELISA, uma quimiluminescência, um ELISA, uma monocromatografia, mas tem que ter 2 testes positivos. Isso dá o diagnóstico da doença de Chagas.
Eu vou dizer que a tendência de Chagas, forma cardíaca, se no eletro tiver alterações típicas. E o ecocardiograma a gente usa para classificar a forma cardíaca. Essa forma cardíaca é que tem maior mortalidade. Posso ter morte súbita, posso ter arritmia, ciência cardíaca ou acidente vascular cerebral. Então, de novo, o estágio A, ele tem alteração típica no eletro de Chagas. Eu tenho aqui esse paciente estágio A, tem bloqueio de ramo direito, ele tem onda T invertida, ele tem um extracisto ventricular, ele tem bloqueio anterior esquerdo, tem tudo que o livro diz, ele tem no mesmo eletro de doença de Chagas, mas ele não tinha um eco com alteração segmentar. Né? Ele não tem essa situação de mas ele pode ter sintoma devido a uma bradiarritmia, por exemplo. O estágio B é aquelas alterações de eletro típicas com ecoalteração segmentar. Temos aqui segmentar basal e aqui um aneurisma de ponta. A gente subdivide em B1, quando a fração de ejeção ainda é acima de 45%, e B2, com a fração de ejeção já é abaixo de 45%, já tem uma disfunção ventricular mais importante. Ele pode ter morte súbita, pode ter arritmia, acidente vascular cerebral. Ele não tem ciência cardíaca, mas ele pode ter como primeiro sintoma uma arritmia ventricular maligna, ele pode ter como primeiro sintoma uma morte súbita, ele pode ter como primeiro sintoma um AVC. Então, é importante o diagnóstico e o segmento para saber se há risco do paciente ter morte súbita, se há risco de ter AVC, poder fazer, tomar as medidas necessárias. O estágio C que já tem ciência cardíaca, fração de ejeção ruim. Mesmo nesses pacientes, você vê que tem uma alteração segmentar por cinesia difusa, e normalmente é mais comum ter a cinesia na parede inferior-lateral. O paciente com veia bem remodelado, o ventrículo direito é bem grande, tem sintomas, e a mortalidade, eles têm uma mortalidade ruim, sobrevida em um ano de 66%, em 5 anos, sobrevida de apenas 48%. Né? A insuficiência cardíaca, por doença de Chagas, tem um prognóstico pior do que a insuficiência cardíaca causada por exemplo, cardiopatia isquêmica ou cardiopatia hipertensiva, e dá mais arritmia e dá mais evento tromboembólico também. Aqui o estágio D já tem um prognóstico muito reservado, aqui com sintomas persistentes, apesar do tratamento clínico otimizado. Que é a curva de sobrevida ao longo do tempo, de um grupo de 400 pacientes que eu acompanhei. A gente vê aqui, ao indeterminada forma cardíaca, estágio A, estágio B já tem uma sobrevida pior, e C e D vai piorando a sobrevida. Você vê que, ao longo do final de quase 10 anos de segmento, a quantidade de pessoas vivas no estágio C é muito pequena, no estágio D menor ainda. Tá? Aqui chamando a atenção que a forma cardíaca que não tem alteração ainda no eco, ainda tem uma sobrevida bem parecida com o indeterminado. Por isso que eu acho importante dividir em estágios diferentes. Então, o eco é fundamental para os pacientes com ciência cardíaca no estágio B. Ele vai dar classificação da forma cardíaca, mostrar para você qual é a gravidade da disfunção sistólica, identificar complicações, auxiliar a conduta terapêutica e o alloprognóstico. Então, a avaliação da função sistólica é muito importante, como esses pacientes de alteração segmentar parede inferior lateral. Se você fizer o modo M e fazer fração de ejeção por teco, você vai errar, porque vai passar o modo M bem onde está a parede inferior lateral com alteração segmentar, em vez de medir o correto, que esse paciente é 46%, você vai medir 34%, vai dar muito diferente para o clínico que vai ver o laudo do ecocardiograma, certo? Então, é sempre usar o Simpson. A fração de ejeção, a função sistólica VER, é o preditor mais consistente de mortalidade dos pacientes de forma cardíaca. O principal índice que você deve procurar é a fração de ejeção. Aqui nesse trabalho mostrando com disfunção, sem disfunção ventricular, como a diferença sobrevida foi grande. As paredes mais afetadas são as paredes inferior, inferior-lateral e ponta. Sendo que os segmentos basais são mais intensamente afetados que os mediais. Então, a gente vê aqui, parede basal com alteração segmentar mais intensa do que parede medial. Isso é muito comum aqui, basal mais intensamente afetada que a parede mais medial.
A alteração segmentar vai indicar o maior risco de evolução para arritmias cardíacas, dilatação de VE e evento embólico. Sendo que quando você tem alteração segmentar basal, a gente pensa mais em risco de arritmia, e alteração segmentar de ponta, o maior risco é eventos cardioembólicos. Outra coisa é a função diastólica. A disfunção diastólica também é bastante comum e vai piorar a sintomatologia e pode influenciar o prognóstico. Então, esse artigo aqui nosso, a gente mostrou que conforme vai piorando, aqui, comparado com controles, pacientes conforme determinado estágio A, B, C ou D, a prevalência de disfunção diastólica mais grave vai aumentando conforme você vai avançando nos estágios da forma cardíaca. Então, aqui, ó, estágio C e D, o tempo seu normal é 46%, restritivo 26%, estágio A, seu normal é só 15%. Então, a gente vai piorando ao longo da doença, vai progredindo. Outra coisa importante é identificar a função sistólica ventrículo direito. A gente sempre tem que avaliar a função sistólica ventrículo direito de todo paciente com doença de Chagas, que ela pode ocorrer tanto com machado precoce, mas mais usualmente ela ocorre associada à disfunção sistólica grave de VE, secundária à hipertensão pulmonar. A quantificação sempre é difícil, muitas vezes é subjetiva. A gente tenta usar o TAPS, usar o Doppler tecidual do anel tricuspídeo. Aqui um exemplo de pacientes com a disfunção sistólica VD, inclusive com trombo dentro do ventrículo direito, mais próximo à ponta. Eu sei que é trombo, porque depois de anticoagulante reverteu isso. Então, a gente tem trabalhos publicados já, mostrando que o volume do ato esquerdo, a razão é linha, tem valor prognóstico na doença de Chagas, então, sempre paciente com volume do ato esquerdo maior, razão é linha elevada, um paciente com prognóstico pior, mais reservado. E aqui também indica a fração de ejeção, a classe funcional. Outras coisas que o paciente pode ter refluxos orovalvares. Ele pode ter refluxo mitral pode ser grave. Acontece por dilatação do anel, acontece por alteração do aparelho subvalvar. Lembrar que a parede basal é mais afetada, né? A parede basal, filateral basal, então pode alterar a parede subvalvar e causar insuficiência mitral grave. Com insuficiência mitral, o paciente vai ter mais sintomas de congestão pulmonar. Uma coisa típica do paciente com insuficiência cardíaca por Chagas é quando ele não tem refluxo mitral, ele tem mais sintomas de cansaço e menos de dispneia. É difícil o paciente chegar com insuficiência cardíaca esquerda, crepitando o pulmão, edema de pulmão, não. Ele vai chegar com edema inferior, hepatomegalia, urgência jugular patológica, pulmão limpo. A insuficiência cardíaca direita, mesmo com disfunção de VE grave. Tá? Ele vai fazer estertor quando tiver insuficiência mitral grave. Outra coisa que pode ter é insuficiência tricúspide, pela dilatação do anel tricuspide, insuficiência tricúspide grave, que vai piorar muito os sintomas de congestão sistêmica. Também podem ter refluxo tricuspídeo, porque muitos pacientes usam marcapassos, e às vezes o marcapasso, cava o marcapasso, ao passar pela válvula tricúspide, lesa a válvula tricúspide, pode causar também insuficiência tricuspide. Outra complicação na forma cardíaca é o acidente vascular cerebral. A doença de Chagas ela causa até 20% dos AVCs em áreas endêmicas. É basicamente cardioembólica, pegar território de artéria cerebral média. Essa é a terceira causa de morte na doença de Chagas. É mais frequente na doença de Chagas do que em outras causas de insuficiência cardíaca. E é por quê? Porque tem aneurisma ventricular, tem pacientes que podem ter fibração atrial, tem disfunção ventricular, e também existe um estágio protrombótico nos pacientes com doença de Chagas. A sistema imune, tem uma alteração do sistema imune que faz que tem uma maior tendência a fazer eventos trombóticos. Os aneurismas, a prevalência dele varia de ter 1,6% em pacientes de forma indeterminada, até 40% a 60% de pacientes de função de ventricular esquerda. O local mais comum de ver aneurisma é na ponta,
coração, né? Aneurisma apical. Outro local pode ser vista basal, tá? Mas basicamente é na ponta e segmentos basais. Mais frequentemente na ponta. Você tem que procurar bem a ponta do coração para achar aneurisma. Por que você tem que procurar bem? Que o aneurisma pode ser grande, pegar toda a ponta do véio, ser facilmente identificável. Mas o aneurisma pode ser um formato assim de um dedo de luva. Então, se você tiver uma falsa ponta, colocando o transdutor do eco um pouco mais acima, uma falsa ponta, você pode não ver o aneurisma. E aí isso pode ser ruim para o paciente, porque o paciente pode deixar de fazer um medicamento de profilaxia de acidente vascular cerebral e ter AVC. Então, tem que procurar bem. Esse aqui é um formato que a gente chama de mamilaco, mais redondinho. Enfim, tem que procurar com calma o aneurisma. E pode ter os trombos, né? Aqui um paciente, uma senhora que tinha fibrilação atrial e fez o acidente vascular cerebral, né? Então, posso ter trombo na auriculeta, posso também ter trombo aqui no ventrículo esquerdo, nesse paciente com disfunção ventricular grave, que formou uma quantidade enorme de trombos dentro do ventrículo esquerdo. Não é incomum você fazer os ecos de rotina dos pacientes de Chagas e surpreender um trombo dentro do ventrículo esquerdo, no aneurisma, e poder começar a varfarina antes que o paciente tenha um AVC. Por isso que a gente faz eco todo ano nos nossos pacientes com forma cardíaca, somente se o paciente tiver aneurisma, porque a gente precisa identificar isso antes que aconteça o pior. Como eu falei aqui, é um exemplo que nem sempre é fácil de identificar. Isso aqui é um paciente, imagem 4 câmaras, imagem 3 câmaras, com disfunção ventricular, mas isso aqui é uma falsa ponta. Não parece uma falsa ponta, mas é uma falsa ponta. Quando a gente baixa o transdutor mais um espaço intercostal para baixo, a gente vê o aneurisma com um trombo enorme dentro dele. Tá? Mesmo paciente. Só que agora eu coloquei o transdutor mais para baixo e consegui identificar o enorme aneurisma de ponta com o enorme trombo dentro dele. Então, os aneurismas basais são menos comuns. Trombos nesses locais é mais difícil. Mas aqui a gente está vendo um paciente desse Chagas com disfunção ventricular com um trombo. Aqui colado nessa área aqui, que é a cinética, próximo na base do coração. Né? Eu sei que é trombo, que foi anticoagulado, e a imagem sumiu. Então, era um tumor. Agora eu vou falar um pouquinho de tecnologias mais novas, tá? Tem sido estudado tecnologias mais novas, como estranho ventricular, tá? Então, esse aqui é um trabalho nosso, aqui em cima, essa tabela, mostrando o strain longitudinal, circunferencial radial e a torção. O strain tem um grupo de controles, forma indeterminada, estágio A, B, C e D. Como strain, ele cai, né? Conforme vai evoluindo a forma cardíaca da doença, sendo que a torção ela já está alterada nos pacientes no estágio A. Esse outro autor descreve em paciente de forma indeterminada que o strain radial já está alterado na forma indeterminada. No caso, eu não achei isso. Eu achei 44 e 46, comparando controles. Aqui ela achou 50 e 43, uma redução. A torção, não sei se todo mundo está familiarizado com isso, né? A base do coração, ela gira numa direção e a ponta gira em outra direção. Então, como ela gira numa direção e outra gira na outra, faz a gente chama de uma torção. Quando mede o strain, você consegue, então, medir essa rotação rotação da ponta numa direção, da base na outra. Um menos o outro vai dar a torção. Pode chamar de twist também. A gente chama de torção quando divide pelo eixo longo, pelo comprido eixo longo. Sem dividir, a gente chama de twist. Então, isso aqui é um controle. E aqui, o paciente estágio A, com essa torção já cai, estágio C cai mais, e depois cai bastante, fica bem alterada a rotação do coração, passa a ter, perde a torção.
Porque passar a rodar tanto a ponta quanto a base no mesmo sentido, ou ambos no outro sentido, então fica bastante alterada a torção. Vou mostrar um outro slide. Esse é um artigo do ano passado, em que a gente está acompanhando esses pacientes. Eu estou terminando quase 10 anos de segmento, esses pacientes, e a gente viu, estudando sobre vida livre, fibrilação atrial, e eu vi que a fração de esvaziamento do átrio esquerdo, né, comparando o volume do átrio esquerdo no começo e no final do ciclo cardíaco, da fração de esvaziamento total, essa fração de esvaziamento total baixa foi capaz de predizer a ocorrência de uma fibrilação atrial nova, independente dos parâmetros clínicos de eco bidimensional. Isso a gente publicou ano passado. Eu já tinha mostrado um resumo mostrando de novo aqui a torção, mostrando como a sobrevida difere, né, entre pacientes com torção mais baixa, esse ponto de corte 0,73, tá? Nesse resumo do congresso foram um acompanhamento de 3,8 anos, agora eu tenho um acompanhamento mais longo e a gente vai submeter um outro trabalho, já submetemos, está em fase de revisão, um outro trabalho. E eu tenho também um outro trabalho que vai ser apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Eco, agora em junho, vai ser um pôster, em que eu vi fatores prognósticos do ecocardiograma para identificar risco do paciente progredir da forma indeterminada para a forma cardíaca. Que a gente não tem nenhum fator que a gente diga, esse paciente com forma determinada tem mais risco de desenvolver forma cardíaca do que esse outro aqui. Eu consegui achar no ecocardiograma alguns índices que se correlacionam com o prognóstico de progressão da forma indeterminada da forma cardíaca, que depois, em junho, vou apresentar no congresso da American Society of Echo. E é isso. Eu não sei se tem mais de 10 minutos. E aqui algumas referências podem ser úteis. Consenso Brasileiro de Chagas. Temos o portal de Chagas da Fiocruz e o PCDT, que é uma publicação do Ministério da Saúde sobre como tratar doença de Chagas, fazer um tratamento específico. Ok. Ok, Roberto, obrigado. Excelente apresentação. A gente aprendeu muito sobre doença de Chagas. Eu queria convidar agora a doutora Rachel Marcos, né? Raquel, nossa querida amiga, que vai nos abrilhantar com uma palestra sobre a doença de Chagas nos Estados Unidos. Ela se formou na Faculdade Médica de Stanford, ela fez a residência no Hospital Brigham e Women's Stanford, e no terceiro ano da sua formação ela foi para Belo Horizonte, ficou um mês estudando Chagas com Romeu Cancado e Maria da Consolação. Depois ela se mudou para Washington, D.C., onde ela aprendeu eco por 17 anos com o nosso grande mentor, que é o Dr. Steve Goldstein, e ela se orgulha disso, assim como eu me orgulho de ser amigo dele. Em 2013, eles começaram, ela foi uma das cabeças dessa sociedade que chama-se Lasosha, né? Que é uma sociedade da América Latina de Chagas. E então ela é diretora médica desde então, trabalhando com Chagas em hospitais e em comunidades. Então, doutora Raquel, se você quiser compartilhar a tela, é uma honra e muito obrigado por participar. Muito ela vai tentar falar em portunhol, porque ela tem um carinho especial pelo nosso país. Então, bem-vinda, Raquel, obrigado. Hein? Bom, muito obrigada a vocês. É um prazer muito grande para mim participar em uma reunião de ecocardiografia. Eu vou falar no portanhol, mas eu não falo muito bem, por favor, me perdoem. Esta noite eu vou falar sobre a doença de Chagas nos Estados Unidos e eles falam sobre os desafios que temos em cuidar aos chagásticos aqui.
Eu sou a diretora médica de La Socha, uma organização sem fins lucrativos no Washington, D.C., e também uma coordenadora do laboratório de eco nos hospitais Union Memorial e Good Samaritan, no Baltimore, Maryland, onde também sou a ecocardiografista para os casos estruturais. Antes trabalhava no Hospital Washington Hospital Center como um muito bom amigo de Dr. Rabachowski, Steve Goldstein, e nos conhecemos ali quando visitou um dia ele ao hospital. Eu acho que vocês mais que eu sabem como amável é ele. Muito obrigada. A verdade é que eu estou avergonhada de fingir que sou especialista de Chagas, mas aqui nos Estados Unidos, em terra de cegos, quem tem um olho é reina. Eu gostaria de dizer a vocês o fundo de La Socha. Trabalhamos na área metropolitana de Washington, D.C. desde 2013 como os imigrantes dos países endêmicos de Chagas. Fazemos triagem para Chagas, EKG, eco, prescrevemos benznidazol às pessoas onde é indicado gratuito. Trabalhamos com pessoas muito pobres, sem seguro de saúde, sem documentos. Aqui você pode ver o meu filho Saul. Ele está fazendo um EKG. Aqui estamos o grupo de La Socha fazendo uma aula a um grupo de centro-americanos. E aqui eu fazendo um eco em um paciente boliviano com um grupo de estudantes de faculdade de medicina. Quero dizer que é uma coisa que é desconhecido aqui nos Estados Unidos. A maioria dos médicos nos Estados Unidos está surpresa que temos chagásicos aqui. Felizmente, agora temos pesquisa que nos mostra a prevalência de chagas em várias populações aqui. Temos que agradecer a doutora Shiba Memandi, em Califórnia, por a maioria dos dados. Ela fez uma pesquisa em sua clínica de insuficiência cardíaca, onde 19% das pacientes com insuficiência cardíaca não isquêmica tinha chagas. Outro hospital em Nova York tinha 13%. Ela também fez pesquisa em anormalidades de eletro. 5% de seus pacientes com bloqueio no eletro tinha chagas. 18% do bloqueio rama direito com bloqueio fascicular e 7,5% com marca-paso. Ela também fez uma seroprevalência na comunidade imigrante no Los Angeles County, onde encontrou uma prevalência de 1,24%, mais 3,45% nos imigrantes do Salvador. No Boston também fizeram uma pesquisa onde encontravam uma prevalência de 1%, e aqui no Washington, D.C., fizemos um estudo com o Dr. Bob Gilman, de Faculdade Johns Hopkins, onde encontramos uma prevalência de mais ou menos 4%, 2% dos centro-americanos, mas 22% dos bolivianos aqui no Washington. Temos uns desafios importantes aqui nos Estados Unidos enquanto a chagas. O maior problema no diagnóstico de chagas é a falta de conhecimento da doença. Acha que é uma doença de Latinoamérica, que não temos aqui, e não é familiaridade com as apresentações típicas ou descobertas no EKG e eco. Também temos um problema do sistema de saúde, onde os pacientes são muito pobres, as clínicas onde eles recebem seus medicamentos são de baixos recursos, e temos aqui um sentimento anti-imigrante. Agora, para focar no eco, tenho uns casos e umas perguntas para vocês. Uma pergunta é como podemos saber se vimos bem o ápice do ventrículo esquerdo, e outra se vocês têm experiência com o uso de MitraClip nos pacientes com insuficiência mitral. Agora eu apresento um paciente imigrante de El Salvador. Ele tinha 26 anos e foi ao médico para falar de palpitações. Ele tinha no eletro bloqueio bifascicular, então eles fizeram esse eco,
Eu acho na vista 4-câmara que pode ver que a fração de ejecção é mais ou menos bem. Não sei se vemos bem o ápice. Não sei se vocês usaram contraste esse eco ou não. Ele também, nesta visita, fizeram um MRI. Eu vou mostrar no minuto. Mas também eles queriam fazer um CT. Aí o paciente não quedava por isso. Então, ele saiu e voltou 2 anos depois com um acidente vascular cerebral grande e fizeram outro eco com contraste. Essa vez, ele tinha isso. Vocês podem ver o aneurisma que tem no ápice. Um eco com contraste. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para nós outros, é pensar se hemos visto bem o ápice, porque ele tinha isso na primeira visita, mas os doutores não viram sem contraste. Aqui você pode ver o MRI que fizeram depois do primeiro eco e pode ver que tem agora o ápice com aneurisma. É muito difícil para mim, com meus pacientes pobres, eles não podem fazer MRI porque é demasiado caro, mas fortunadamente esse paciente tinha seguro, então podíamos fazer isso com ele. Também eu acho que é muito importante porque os pacientes chagássicos, como o Dr. Saraiva já mencionou, eles podem ter acidente vascular cerebral com as frações e ejecções preservados. Não precisam ter uma insuficiência cardíaca muito importante. E neste paciente, ele é um homem eu acho, de 52 anos, ele apresentou com insuficiência cardíaca e fizeram esse eco. Eu acho que é possível que não vemos bem o ápice outra vez, mas não podemos ver nada muito mal ali, mas a fração de ejecção é baixo. Então, quando fizeram o ventriculograma, pode ver, não é muito bom, desculpe, mas pode ver que aqui temos um aneurisma do ápice, que não podíamos ver no eco. Outra vez, era muito difícil ver o ápice. Então, uma pergunta para vocês é como fazem seus ecos para estar seguro que pode ver se tem o aneurisma no ápice. Americana, ela fala português mal. Outra paciente, ele tinha 54 anos, também um imigrante de El Salvador. Ele tinha insuficiência cardíaca e vocês podem ver que tem cicatriz aqui na parede inferior e muito restringido su posterior da válvula mitral e jato de regurgitação que é muito importante. E isso é muito difícil para nós outros. Esses pacientes é difícil que ficam em seu regime de medicamentos, mas eles têm muitas hospitalizações a causa de esta insuficiência mitral. Então, eu gostaria de saber se vocês têm experiência com o uso de Mitraclip nesses pacientes. Muito obrigada e espero suas respostas a minhas perguntas. Raquel, excelente apresentação, muito obrigado. É uma alegria poder ver a sua determinação em fazer esses diagnósticos nos Estados Unidos, um lugar que a prevalência não é tão grande, mas existe. Eu queria te dizer que a gente tem dificuldade de tratar esses pacientes, eles, em geral, são pacientes de uma classe social mais baixa. O Roberto pode complementar a minha resposta, mas esses pacientes, em geral, não têm acesso
por exemplo, ao mitral clip. Em relação ao contraste, também é uma outra dificuldade. A gente, aqui no nosso país, mal consegue fazer na clínica privada. Eu tenho a sorte de fazer no meu hospital, mas o uso de contraste, na nossa realidade, é muito caro. Roberto, quer complementar alguma coisa, Roberto? Oi, sim, quero. Excelente apresentação, doutora Rachel. Sim, a gente procura sempre o aneurisma com muito cuidado, porque a gente sabe que o paciente assintomático pode ter como primeira apresentação dele justamente o AVC, né? O stroke. Então, a gente procura sempre com muito cuidado. Como é que a gente faz, né? A gente vai ver a imagem, 4 câmeras, e vai girando o transdutor vagarosamente para ver 2 câmeras e 3 câmeras. Tem que estar tudo bem no eixo bonitinho. Se chegar um 3 câmeras, que a imagem sai fora do eixo, começa a cortar a ponta, você já sabe que não está bem na ponta. Então, você vai tentar procurar um espaço mais abaixo. Então, sempre tentar procurar um espaço mais abaixo para olhar e girar o transdutor devagarosamente, que às vezes, quando você gira o transdutor devagarzinho, você consegue olhar um pequeno aneurisma. E normalmente, esses aneurismas pequenos estão muito perto da parede inferior. Então, é sempre mais na parede inferior que aí você vai encontrar ali o aneurisma saindo da ponta do VE, um aneurisma pequeno. Na nossa experiência, esses pacientes com aneurisma pequeno podem ter acidente vascular cerebral e a gente segue alguns critérios para usar ou antiagregante ou mesmo começar a varfarina para pacientes com aneurisma antes de eles terem AVC. Né? Se a gente encontrar o trombo, obviamente, vai fazer a anticoagulação, por isso que a gente faz o eco todo ano nesses pacientes. Às vezes a gente surpreende mesmo o trombo e começa a anticoagulação na consulta do ecocardiograma. E agora, se não tiver trombo, dependendo do aneurisma, da idade do paciente, da função ventricular, a gente pode fazer o aspirina já começar anticoagulante, mesmo não tendo trombo, mesmo não tendo tido história de AVC. O eco 3D pode ajudar. Com o eco 3D você pode identificar, às vezes, melhor a ponta. O eco 3D também tem uma função que você aperta o botão e ele vai girando sozinho a imagem do 4 câmeras, 2 câmeras, 3 câmeras, então ajuda a ver, né, a ponta. O contraste seria muito bom, mas, como o doutor Arnaldo falou, é caro e tem problemas de acesso, né? A ressonância, com certeza, você vai poder ver bem a ponta, identificar aneurisma, até trombo, né, com a ressonância, mas também é o mesmo problema, é a questão do acesso, né? A gente tem poucos aparelhos de ressonância cardíaca em hospitais públicos no Brasil, né? Então, vai ser mais difícil, né? Então, a gente fazer com muito cuidado, paciência, rodar o transdutor, mudar a posição do transdutor para ver se você não está na falsa ponta, para poder identificar o aneurisma. De fato, existem, às vezes, pacientes com aneurismas pequenos que, ao longo do tempo, tem que pensar que o paciente com essa de Chagas, ele não fica daquele jeito o resto da vida dele. Ele progride, né? Mesmo o paciente tendo essa de Chagas com uma pequena alteração segmentar, paciente no estágio B, com essa alteração segmentar, ao longo do tempo ele vai progredir. Ele vai progredir até a ciência cardíaca. Então, por isso que é importante que o eco você vai ver que esse paciente que tinha um eco com a fração de ejeção normal, progrediu para a fração de ejeção pior, surgiu alterações segmentares novas, isso tem que fazer para poder, então, inclusive, fazer o tratamento farmacológico, né, quando surgir disfunção ventricular. Então, é isso, Arnaldo. Tá bom, Roberto. Obrigado, gente. Obrigado, Rachel. It's a great honor to have you join us. Thanks a lot. I hope to see you soon again. Eu vou chamar agora a doutora Maritza Anzanello, que é cardiologista pediátrica, formada pelo INC, Instituto Nacional de Cardiologia. Ela é responsável pelo grupo de cardiografia transesofágico intraoperatório da cardiologia pediátrica do INC. Ela é cardiologista pediátrica do grupo de cardiografia do America's Medical
Maritza, está tudo pronto aí? Você Oi, pode doutor compartilhar. Arnaldo, boa noite. Oi, querida. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Você Pode compartilhar aqui? Pode, sim. Uai, não compartilhou. Agora, peraí. Foi? Não, peraí, deixa eu botar aqui. Eu botei minha tela aqui, peraí. Vai você agora, vai, clica no teu. Isso. Ok, agora dá como se fosse apresentar Pronto. mesmo. Isso. Vou botar. Isso, perfeito. Pronto, foi. Boa noite. Obrigada pelo convite, doutor Arnaldo. Eu vim falar, então, um pouquinho para vocês, depois de conversar um pouquinho com o doutor Arnaldo, sobre a origem anômala da artéria coronária esquerda na artéria pulmonar, que é uma congênita, né? Uma cardiopatia congênita que é rara, mas que, como cada vez mais a gente está vendo em adultos, né? Então a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre ela e as complicações que aparecem junto com ela, né? Com as técnicas cirúrgicas cada vez melhores, a gente tem realmente uma melhora significativa do prognóstico e da sobrevida desse tipo de paciente, apesar de ser uma doença rara. Então, eu vou falar de um caso, falar um pouquinho sobre a doença congênita e um pouquinho sobre um caso que a gente teve há pouco tempo. Muito aqui, rapidamente, né? A gente tem a definição, como eu já tinha falado, é uma cardiopatia rara, que acomete 0,25% a 0,5% de todas as cardiopatias congênitas, e foi descrita pela primeira vez em 1866. A artéria coronária esquerda saindo da artéria pulmonar principal, usualmente da face posterior esquerda. Em 62, foram coletadas 58 necrópsias com essa anormalidade, e quase todos os pacientes que foram estudados morreram antes dos 13 meses de idade, né? Era realmente uma diferença absurda para o que a gente tem hoje em dia. Atualmente, a correção cirúrgica tem tido excelentes resultados, com uma mortalidade baixa, com sobrevida de 86% a 98% em 20 anos de follow-up feitos nos grandes centros, né? E cada vez mais por conta disso, a gente tem falado das congênitas nos adultos. Também tentando ser o mais rápido possível, um pouquinho da fisiopatologia dessa doença, para a gente tentar entender o que acontece e o que a gente espera, né? Na vida fetal, o que a gente tem é que essa anomalia não vai causar problema nenhum, né? As pressões e saturações em aorta e artéria pulmonar são similares, a perfusão miocárdica é normal, e então não há estímulo para a formação de colaterais nesse período. Imediatamente após o nascimento, a artéria pulmonar vai passar a ter sangue com menos saturação, em menores pressões. O ventrículo esquerdo vai demandar mais oxigênio, mas vai ser perfundido nessas condições, né? E ainda não vai ter muito fluxo por colaterais que estão começando a se desenvolver. Vai passando um pouquinho de tempo, mas é tudo num período muito curto, sempre numa infância muito precoce. Ocorre dilatação de vasos miocárdicos para tentativa de diminuição de resistência e melhora do fluxo no ventrículo esquerdo, só que isso não vai se manter e começa, então, dá-se início a uma isquemia miocárdica, né? Inicialmente só os esforços, depois com a maior exigência de oxigênio, ocorre, então, isquemia de região antero-lateral do ventrículo esquerdo, disfunção ventricular, insuficiência cardíaca, que é como a gente vê esses pacientes se apresentando. Essa insuficiência cardíaca, que muito comumente vai ser piorada pela regurgitação mitral que ocorre, a regurgitação mitral ocorrendo geralmente por dilatação, né, de anel, e por infarto e disfunção da musculatura papilar anterolateral. Com o tempo, e aí a gente passa mais para o tipo adulto, né, aumentam as colaterais entre a coronária direita normal e a coronária esquerda. Aumenta o fluxo na coronária direita, que se dilata. Esse grande fluxo
vai acontecer da coronária direita para a esquerda, da esquerda para a artéria pulmonar retrogradamente. Esse fluxo vai preferencialmente para a pulmonar, já que vasos miocárdicos têm mais alta resistência. E esse shunt coronário pulmonar vai causar um roubo de fluxo que é significativo, né? E assim a gente vai ter toda essa isquemia instalada. 15% somente dos pacientes conseguem manter função miocárdica em repouso ou em exercício e atingir uma idade adulta se não forem operados precocemente. São adultos que vão aparecer com alto risco de morte súbita e alguns vão se apresentar com anginas força induzida ou com insuficiência cardíaca pela doença mitral, pela regurgitação mitral. A menor parte, né, dos pacientes, mas podem aparecer dessa maneira. Aqui só para mostrar uma imagem dessa circulação. Para a gente lembrar também, eu achei importante colocar aqui, os pacientes que não tenham sinais clássicos em exames, né, principalmente eletro e eco, que é onde a gente tem as alterações mais sugestivas da doença, e que não tenham sintomas francos também de insuficiência cardíaca, podem ter esse diagnóstico atrasado e um pior prognóstico, né? O que para esses tipos de pacientes faz muita diferença. O atraso no diagnóstico faz toda a diferença. Então, a gente tem sempre que suspeitar desse tipo de cardiopatia quando tiver uma dilatação de cavidades esquerdas com disfunção ventricular, na ausência de outra cardiopatia congênita que já tenha sido diagnosticada, em pacientes com regurgitação mitral e hiperrefringência de músculo papilar anterolateral, e também em pacientes que possam apresentar o espessamento endocárdico secundário à isquemia, a fibrolastose secundária. Não deixando sempre de lembrar que um diagnóstico importante seria a fibrolastose endocárdica primária, né? Que seriam outros pacientes. E aqui, então, para a gente, eu botei um pouquinho dos dois tipos principais de cirurgia que são realizados atualmente, que mudaram toda a evolução dessa doença, porque os pacientes têm saído muito bem desse tipo de cirurgia, a grande maioria deles. Então, a gente, né, fala um pouco sobre elas. A opção principal, o padrão ouro, que seria o reimplante direto mesmo da coronária esquerda na aorta, sendo feito um botão da artéria pulmonar ao redor, e ela vai ser reimplantada na aorta, né? E essa cirurgia pode ser associada a tratamentos de alterações na válvula mitral, né? Por plastia ou troca mitral, dependendo da gravidade da doença valvar. A outra cirurgia seria o procedimento de Takeuchi, que seria a criação de uma janela aortopulmonar, né, para que pudesse ser construído um túnel que iria redirecionar esse fluxo diretamente da aorta para o ósseo da coronária esquerda. Essas técnicas são, né, os nossos cirurgiões especializados em congênita fazem com bastante sucesso hoje em dia. Os pacientes têm saído muito bem desse tipo de cirurgia e muitos estão chegando na idade adulta e, por conta disso, a gente começa a encontrar esses pacientes e as complicações também, né, que podem acontecer mais tardiamente. O doutor Arnaldo, conversando comigo, estava contando sobre uma cirurgia em que ele participou, junto com o doutor Andrei, que usou uma técnica mais específica para tentar fazer um tratamento melhor num caso um pouco mais complicado. Eu não sei se depois o doutor Andrei poderia comentar para a gente ou gostaria de falar alguma coisa, mas a gente tem bastante... a gente tem muitos casos já com bons resultados com as cirurgias que usualmente estão sendo feitas, né? Claro que as complicações, então, estão aparecendo, e esses pacientes chegando na idade adulta, né? As complicações mais comuns estão relacionadas às cirurgias na válvula mitral,
mas também ocorrem as complicações como as estenoses nos locais de ressecção, da origem da coronária esquerda, na pulmonar, ou nos locais de reimplante da coronária na aorta. E aí, o caso que eu trouxe foi um recente em que eu participei, para a gente mostrar justo uma complicação não tão comum, mas que cada vez mais tem aparecido, né? Então, eu trouxe o caso de uma moça, 17 anos, uma adulta, né? Quando bebê, com 3 meses, ela tinha feito a correção da alcapa, com a técnica cirúrgica, o reimplante direto da coronária esquerda na aorta, e, no mesmo tempo cirúrgico, feito uma plastia mitral. Alguns meses depois, essa paciente evolui com regurgitação mitral grave, tem que ser reoperada, e então ela faz uma nova plastia mitral naquele mesmo ano de 2004, com bom resultado cirúrgico, e ela evolui esse tempo todo, até agora, os 17 anos, muito bem. E, ao longo, claro, dessa vida dela, ela foi feito acompanhamento dela com os exames de imagem, acompanhamento clínico, e, atualmente, há pouco tempo, ela estava com uma estenose supravalvar pulmonar significativa no local da retirada da origem da coronária esquerda na pulmonar. E agora, no dia 14, ela foi submetida à cirurgia. Só para ilustrar, eu trouxe o acompanhamento dela ao longo desses anos. Ela tem uma ressonância de 2018 feita para acompanhamento da função ventricular esquerda, né? Essa paciente teve uma ótima recuperação da função ventricular depois da cirurgia. A gente tem aqui as imagens em eixo curto, na cine-ressonância, mostrando uma discreta hipocinesia anterior, ali, médio apical, que foi o que foi sugerido na época, mais uma função global ventricular preservada, e assim ela se manteve esse tempo todo, muito bem. Foi feita, em 2019, o cateterismo, mostrando aqui na primeira imagem a coronariografia, a coronária reimplantada com fluxo normal, tanto a coronária direita e a reimplantada esquerda. Aqui no centro a gente tem a injeção na artéria pulmonar, mostrando bem ali claramente a estenose supravalvar, e a direita, na ventriculografia direita também, a imagem da estenose suprapulmonar, bastante significativa. Ela foi encaminhada para cirurgia, então, agora, no dia 14. Eu trouxe algumas imagens para mostrar, na verdade, o que a gente tinha aí, a estenose supravalvar bastante significativa. Na primeira imagem dá para ver a região mais estreita. A gente tem também, essa paciente tinha também alguma alteração de válvula pulmonar, com espessamento e algum grau de fusão comissural, mas era pouco. E aí a gente tem ali também, nas imagens mais aqui embaixo aqui à esquerda, a estenose supravalvar e a dilatação pós-estenótica, que deu bem para visualizar no transesofágico pré-operatório. Aqui, só para mostrar na primeira imagem que a gente também tinha uma hipertrofia ventricular direita que acometia a região infundibular. Então, ela também tinha turbilhonamento de fluxo começando naquela região, antes da válvula, e depois pela válvula, né, que tinha uma pequena alteração, e depois passando pela região mais estreita da estenose supravalvar, no local da onde tinha sido feita a retirada da coronária esquerda. Aí o fluxo e o gradiente, ela sob anestesia no centro cirúrgico com esse gradiente próximo de 70, mas ele era maior no eco transtorácico, perto de 100 milímetros de mercúrio. Aqui uns vídeos só para a gente ilustrar a alteração, o fluxo começando ali, nessas imagens, né, eu estou focando na região ali da válvula, e para cima, na região supravalvar, e a dilatação pós-estenótica. Aqui a gente tem também mostrando exatamente que ela tinha hipertrofia da região infundibular, que dá bem para ver
corte do ventrículo direito. Aqui, novamente, a estenose supra. Aqui, só para a gente mostrar a válvula mitral dela, como é que ficou todos esses anos. Uma válvula mitral com regustação leve, mas claramente espessada, né? Bastante espessada, com prolapso claro do folheto anterior. E o transverso do ventrículo esquerdo, mostrando a hiperrefringência da musculatura papilar anterolateral. Esse aqui é um transesofágico do pós-operatório imediato. Eu peço desculpa, as imagens não estão muito claras. Foi interposto um tubo de Dacron de 20 milímetros para correção da estenose supravalvar. A imagem ficou um pouco prejudicada, mas a gente consegue ver bem nessa imagem da direita a ampliação já da região infundibular, que foi feita também. E, novamente, o transverso do ventrículo esquerdo, mostrando que a função ventricular se manteve satisfatória depois do tempo cirúrgico. Depois, alguns dias depois, internada, um ecotranstorácico feito para avaliação da função do ventrículo direito, que mostrou que ela realmente também mantinha uma função ventricular direita satisfatória. Aqui, só para a gente tenta ilustrar, né, a imagem do pós-operatório. Claramente, a gente teve uma redução do gradiente, ainda teve algum gradiente residual nessa sequência de obstruções que ela tinha do lado direito, mas uma melhora significativa da obstrução. A paciente saiu muito bem da cirurgia e ficou ótima e corrigiu a complicação. E era isso que eu tinha para mostrar desse caso, doutor Arnaldo. Obrigado, Maritza. Lindo, lindo caso. Eu vou chamar daqui a pouquinho o Andrei. Andrei, você está por aí, né? Bom, não sei se o Andrei está por aí. Sim, Arnaldo, eu estou aqui. Eu vou mostrar rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela aí? Que então? Sim. Então, eu vou mostrar rapidamente, vocês veem como é que esses casos são em adultos, foram vistos um ano depois do outro. Então, essa é uma mulher de 36 anos, com dispneia aos esforços, com piora nos últimos meses, submetida a cardiograma do laboratório, que evidenciou dupla lesão mitral e foi indicada cirurgia. Achava-se que ela tinha uma lesão reumática. Isso que a Maritza mostrou é muito interessante, os folhetos ficam espessados. Então, ela procurou nosso laboratório para uma segunda opinião. Então, ela tinha essas imagens estão estáticas, mas uma válvula mitral espessada, aparelho subvalvar espessado, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo grandes, tinha uma insuficiência aórtica, folhetos bem espessados, ventrículo dilatado. E o que chamou a atenção, ela não tinha diagnóstico de anomalia de coronária. A gente viu uma coronária direita muito dilatada, chamou muita atenção, e a gente via uma coronária esquerda que parecia que estava implantada normalmente, mas esse é um aspecto que, pelo implante na pulmonar, pode falsear. Tinha uma insuficiência mitral, nós vemos aqui tortuosidade das coronárias direitas, insuficiência mitral, e aí então a gente fez uma tomografia que mostrou exatamente isso. A coronária esquerda está ali, eu não sei, meu mouse não está entrando aqui para mostrar para vocês, mas a coronária esquerda sai da artéria pulmonar, a gente vê uma coronária direita serpiginosa, muito dilatada, ela vai suprir toda a circulação coronariana e vai desembocar, então, na artéria pulmonar. Essa doente aqui, essa é a peça cirúrgica, a visão cirúrgica, se a gente vê a tortuosidade da coronária direita, ela fez uma cirurgia de ligadura no tronco da pulmonar e uma mamária para descendente anterior. E logo depois, um ano depois, me aparece esse paciente, 31 anos, com história de cansaço. Ele fez um eco que era normal. E aí, quando a gente começou a fazer o eco, a gente percebeu o véio um pouco dilatado, uma insuficiência mitral, o ato esquerdo um pouco dilatado, e a gente viu esse fluxo na pulmonar, no corte transverso dos vasos da base. A gente está vendo aqui
uma insuficiência mitral, um V aumentado. E o que chamou a atenção no corte 5 câmaras, que na topografia da coronária esquerda a gente via um fluxo voltando e não na direção do fluxo. Então, na verdade, a gente fez a hipótese de Alcapa. E a gente está aqui vendo na figura de baixo, esse é um fluxo da descendente anterior, que deveria ser em vermelho, ele está invertido. Então, o fluxo vem todo pela coronária direita, a gente está vendo aqui o fluxo invertido na descendente anterior, e um strain muito alterado, como vocês podem ver, uma coronária direita dilatada, a gente está vendo o tronco coronariano esquerdo, que parece que sai da aorta, mas não, ele está na pulmonar, e o fluxo aqui contínuo nessa coronária que desemboca na artéria pulmonar. Aqui, esse paciente foi operado, a gente vê o Doppler pré e pós, né? O fluxo era invertido e voltou a ser positivo. Aqui no 3D, e aqui é uma tomografia muito semelhante à que a gente já havia visto. E aqui, nesse caso, então, foi feito o reimplante. Esse paciente foi operado pelo Dr. Edson Nunes, foi feito o reimplante. Então, Andrei, eu queria que você comentasse, porque a gente participou junto de um caso de uma mocinha, acho que uns 12 anos, alguma coisa assim, e me chamou a atenção que você logo que começou a cirurgia, você tirou um pedaço do pericárdio autólogo e você fez uma outra técnica também bastante interessante. Eu vou te compartilhar, se você puder entrar e comentar. Boa noite a todos. Obrigado, Arnaldo, pela oportunidade. Um prazer enorme participar dessa reunião. Maritza, parabéns pela apresentação. Na verdade, esse caso, Arnaldo, está se referindo foi de uma menina de 8 anos que também, como o outro caso que você demonstrou, tinha um diagnóstico de febre reumática. Ela tinha uma lesão mitral, os folhetos da válvula mitral bastante espessados, com insuficiência mitral grave e com um diagnóstico de febre reumática. E depois, no segmento, essa paciente mudou o grupo que ela vinha sendo acompanhada e aí sim foi feito o diagnóstico de origem anômala da coronária esquerda. E ela foi tratada, e o que aconteceu é que na angiotomografia de pré-operatório nós já tínhamos notado que a coronária ela saía bem da face lateral da artéria pulmonar. E isso era uma imagem muito clara que a angiotomografia mostrava para a gente. É uma pena não estar com o exame aqui agora, eu infelizmente não estava preparado para essa reunião hoje. Porque normalmente, como a Maritza demonstrou, a coronária ela sai da face posterior da artéria pulmonar. A técnica padrão é realmente a retirada do ósseo coronariano esquerdo em botão, tirando o máximo de tecido da artéria pulmonar possível e translocando esse ósseo coronariano, implantando ele diretamente na aorta. Isso deixa a anatomia restabelecido, que naturalmente também é bastante conveniente no segmento e na expectativa de vida de longo prazo desses pacientes para você ter, no caso de necessidade futura, reabordagem coronária, sobretudo na vida adulta. Então, a técnica, sempre que possível, é realmente de reimplante direto. E ainda mais em criança, tudo isso, onde a revascularização com enxertos arteriais ou venosos seria muito mais complicado. A técnica de Takeuchi, que a Maritza também demonstrou, é uma técnica que eventualmente é utilizada, sobretudo quando essa coronária sai muito junto dos folhetos da válvula pulmonar, ou então mais para a parede lateral. Só que esse nosso caso, além dele estar muito na parede lateral, ele também estava muito baixo. Então, seria impossível fazer o túnel sem sacrificar a válvula pulmonar. Então, o que nós fizemos foi retirar um segmento da artéria subclave esquerda, retiramos todo o segmento proximal da artéria subclave esquerda e interpomos o segmento entre a aorta e o ósseo da coronária. Retiramos o ósseo da coronária da artéria pulmonar e então foi feita uma anastomose término-terminal em uma das faces desse segmento de artéria subclave esquerda que foi retirado e o segmento proximal foi anastomosado diretamente na aorta ascendente. E depois a gente reimplantou a subclave esquerda na carótida esquerda da criança, tudo no mesmo momento, em SEC, e além disso tinha uma insuficiência mitral importante que foi tratada com uma anuloplastia, o resultado ficou muito bom.
Então, assim, acho que o que eu tinha para acrescentar basicamente é isso. É a terceira vez que a gente usa essa Andrei, técnica. você falou do retalho pericárdico? A gente utiliza o retalho pericárdico para a gente reconstruir a artéria pulmonar, né? Como eu disse, sempre a gente utiliza um segmento maior, né? Não só a gente não tira o ósseo só, a gente tira o máximo de tecido para isso daí ter uma flexibilização no momento de manipular as coronárias. Depois nós temos que reconstruir a artéria pulmonar. Isso pode ser feito com pericárdio bovino, mas em criança o pericárdio autólogo sempre é uma possibilidade. Nós já tivemos que reoperar um paciente que tinha sido operado, foi até no INC, uma criança que foi operada, não foi no INC, foi até fora do Rio de Janeiro, e que ela evoluiu com uma estenose no tronco da coronária esquerda causada por uma obstrução que o pericárdio bovino, que foi utilizado na reconstrução da pulmonar, ele aderiu na coronária e fez um processo fibrótico na coronária esquerda que estenosou. E a gente teve que reoperar essa criança fazendo uma plastia do tronco da coronária esquerda. Então, assim, aquilo foi uma cirurgia muito desafiadora e que marcou bastante. E essa é uma complicação que a gente tem muito medo, né, de ter, mas esse foi o único caso. E esse caso que nós utilizamos a interposição da artéria subclave esquerda, nós tivemos 2 outros casos. Um deles foi de uma coronária direita saindo diretamente da artéria pulmonar e ela saía na face anterior. E era impossível translocar ela da face anterior diretamente para a aorta, assim, a distância era muito longa. E aí o que a gente fez foi também interpor uma coronária esquerda. E o outro caso que nós utilizamos ela praticamente como a técnica de Takeuchi, mas ao invés de fazer a calha, a sutura em calha por dentro da pulmonar, a gente colocou diretamente término terminal esse segmento de subclávia por dentro da artéria pulmonar. Então, assim, são variações técnicas e que é sempre bom ter na cabeça, porque as patologias congênitas têm essa característica, né, de uma variação muito grande de apresentação. Obrigado, Andrei. Obrigado, Maritza. Lindos casos. Parabéns. Obrigada. Eu vou chamar agora a Gisele. A Gisele foi nossa residente. Ela vive em Campos. Gisele, se você quiser compartilhar a tela, eu acho que já está disponível. Está me ouvindo, Arnaldo? Ou sim. Pode compartilhar, vai aparecer. Foi? Põe na forma de apresentação agora que você... Tá. Só um minutinho. Como se fosse... Apresentar, né? Isso. Foi? Aí. Foi sim. Então, boa noite. É um prazer poder participar das reuniões do PRO novamente. Tem um tempinho que eu não vou aí, mas vamos lá. Então, sessão semanal. Meu nome é Gisele, o Arnaldo já me apresentou. Eu fiz residência de cardiologia aí no PRO cardíaco, de eco também. E trouxe um caso que eu peguei recentemente numa cidade próxima aqui de Campos, que é em Macaé, onde eu trabalho. Bom, paciente masculino, 42 anos, admitido na emergência com dor torácica tipo aperto, irradiando para mento, hipotenso, apresentando também um desconforto respiratório em repouso, com duração de cerca de 24 horas, esses sintomas. Sem comorbidades prévias, fazia atividade física regular aeróbica, mountain bike, enfim, sem histórico familiar para cardiopatias. Na emergência, ele foi avaliado através dos marcadores de necrose miocárdica, que foram negativos, eletrocardiograma normal, foi então liberado para casa com uma dor torácica atípica e analgésicos. Porém, os sintomas persistiram após essas 24 horas do primeiro atendimento e ele foi me procurar na clínica lá em Macaé para fazer um exame, para ver o que estava acontecendo. E logo no começo do exame, no subcostal, a gente já pode perceber que ele tem um derrame pericárdico, né, anterior e posterior. A crosta da aorta, a gente já pode ver um discreto fluxo diastólico reverso aí na aorta descendente. E no par external longitudinal, uma aorta extremamente dilatada, com uma insuficiência aórtica também importante.
o paraesternal transverso a nível da válvula aórtica. A gente pode ver a grande falha de coaptação entre as válvulas da válvula aórtica e uma função de ventrículo esquerdo ainda preservada. E a gente também consegue ver o derrame pericárdico mais acima. É um paraesternal transverso com Doppler, a gente pode ver o fluxo da regurgitação aórtica ocupando uma área bastante relevante na área valvar aórtica, né? E a junção sinotubular medindo 5,1, seios de valsalva 4,9 e uma aorta ascendente de 5,5. Ele tinha diâmetros cavitários ainda normais, uma função sistólica do ventrículo esquerdo ainda preservada, uma fração de ejeção pelo Simpson também normal, um volume diastólico final do VE de 99 normal ainda. Foi encaminhado diretamente para emergência, para o hospital lá em Macaé, e foi submetido a uma angiotomografia de tórax, onde foi evidenciado um grave aneurisma de aorta ascendente, maior que 6 centímetros. Na angiotomografia não foi evidenciado flap ou falsa luz e um derrame pericárdico moderado. Foi submetido à cirurgia com a aortotomia, e nessa cirurgia foi evidenciado flap de dissecção junto ao ósseo coronariano esquerdo, com dissecção limitada à aorta ascendente. Foi então ressecada toda a aorta ascendente desse paciente, dissecado e isolado os ósseos coronarianos e a válvula aórtica, implante do enxerto tubular pela técnica de Tirone, com reimplante da válvula aórtica e dos ósseos coronarianos no enxerto. Essa aí é uma parte da cirurgia, a gente pode ver a aorta extremamente dilatada, né? Eles estão começando a cirurgia. Tá rodando? E aqui uma foto da cirurgia, né? Da aorta extremamente dilatada. E à direita, já o implante do tubo, do enxerto tubular na aorta ascendente. Bom, esse paciente, então, volta um mês depois da cirurgia para fazer a avaliação, assintomático, e na janela supraesternal a gente já começa a ver uma turbulência importante no arco aórtico. Na topografia do implante do tubo, a gente vê essa turbulência, né, esse aliasing aí. E no paraesternal eixo longo, eu dei um zoom da válvula, eu não sei se está passando direito aí para vocês, para mim aqui está lento, mas a gente consegue ver um discreto prolapso da válvula coronariana direita, um pouquinho da não coronariana também, para a via de saída do ventrículo esquerdo. Uma insuficiência aórtica que não parecia ser tão importante nesse mês. Então, isso, dia 21. Um gradiente máximo pela válvula aórtica de 34 e um médio de 19. Uma fração de ejeção ainda pelo Simpson preservada, porém um volume diastólico final do ventrículo esquerdo já aumentado. Antes da cirurgia era 99, agora ele já estava com 114. Um átrio esquerdo ainda normal. Como era o primeiro mês pós-operatório, o paciente ainda encontrava-se bastante inflamado, ainda tinha um derrame pericárdico leve e ainda estava taquicárdico, uma frequência média durante o exame de 90 a 100 batimentos por minuto. Foi optado por reajuste da medicação, da terapêutica medicamentosa e reavaliação desse paciente em 2 meses. Após 2 meses, esse paciente volta em março, ele foi operado em dezembro, né? E a gente pode ver novamente uma turbulência importante no arco aórtico, só que dessa vez um fluxo diastólico reverso importante na aorta descendente. E à direita, na incidência paraesternal eixo longo, a gente percebe que a insuficiência aórtica também, nesse caso, está um pouco maior do que a de janeiro, de 2 meses atrás. Novamente, um paraesternal eixo longo, com zoom na válvula aórtica, e a gente percebe que esse prolapso das válvulas aórticas ficou mais proeminente.
Aqui com o Color Doppler, a gente pode ver que é um jato de insuficiência aórtica importante. Aqui o paciente já está remodelando o átrio direito, o átrio esquerdo, com 40 ml por metro quadrado, ele tinha um átrio normal. Um gradiente máximo na válvula aórtica de 45 e médio de 24, também maior do que um mês após a cirurgia. Outro zoom da válvula aórtica, evidenciando esse prolapso das válvulas da válvula aórtica. E aqui uma imagem comparativa do primeiro exame de pós-operatório à esquerda, onde o ventrículo esquerdo do paciente ainda possuía uma forma elíptica, e se a gente observar 3 meses de pós-operatório, esse ventrículo esquerdo já começa a perder esse formato elíptico e começa a ficar mais arredondado, evidenciando uma insuficiência aórtica importante. Então, ele foi submetido a um eco transesofágico no dia 23/3, e a gente consegue ver melhor esse prolapso das válvulas, né, da coronariana direita e a não coronariana, e um jato de insuficiência aórtica realmente importante. Novas imagens do transesofágico, corroborando a hipótese de insuficiência aórtica realmente importante. Essa imagem a gente consegue ver melhor esse prolapso. Bom, como o paciente encontrava-se assintomático e ainda existia um espaço para ajustes de terapêutica medicamentosa, e ele ainda possuía um diâmetro sistólico final do VED 3, foi optado por ajuste da terapêutica medicamentosa e segmento menos intervalado, né, mais restrito aí para a reavaliação desse ventrículo esquerdo. Então, segundo as diretrizes, né, da SBC, de lesões importantes valvares, né, esse paciente ele não preenche os critérios ainda de indicação de reoperação, né, que são fração de ejeção do V menor do que 50, ele ainda tem uma fração de ejeção de 54, um diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo maior que 70, o dele ainda é 5,3, e um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo maior do que 50, e o dele ainda é de 3,0 centímetros. Foi o caso que eu observei, né, que eu peguei há alguns meses atrás, né, no final do ano passado, e aí vou fazer só uma breve revisão do assunto, dando maior ênfase para a técnica cirúrgica, que foi o ponto X dessa questão do caso do paciente. Bom, como a gente sabe, os aneurismas de aorta dissecantes, eles são classificados através de De Baker ou através de Stanford, de acordo com a localização desse aneurisma de dissecção. Então, os aneurismas que têm comprometimento basicamente da aorta com o comprometimento da aorta ascendente são classificados como Stanford A, e os que têm comprometimento apenas da aorta descendente, Stanford B. Critérios para a intervenção cirúrgica nos pacientes com aneurisma de aorta são uma aorta ascendente maior ou igual a 5,5, ou um crescimento maior que 0,5 centímetro em 6 meses, ou maior do que 1 centímetro em 1 ano. Em pacientes com síndrome de Marfan, válvula aórtica bivalvular ou síndrome de aneurisma aórtico torácico familiar, a indicação cirúrgica já é com um diâmetro da aorta ascendente maior do que 5. Em pacientes portadores de síndrome de Loeys-Dietz, a indicação cirúrgica é quando a raiz aórtica encontra-se maior do que 4,2 pelo eco transesofágico ou maior que 4,4 pela TC ou ressonância. Em pacientes portadores de síndrome de Turner, essa indicação ela ocorre quando a aorta ascendente tem um diâmetro maior do que 3,5 centímetros. Lembrar que na síndrome de Ehlers-Danlos, a gente também pode ter aneurisma de aorta, porém ele não é muito frequente na aorta ascendente, sim na aorta descendente e abdominal. Um fato importante é que a insuficiência aórtica nos pacientes portadores de aneurisma de aorta, seja dissecante ou não, nesses pacientes, 30% a 50% das válvulas da válvula aórtica encontram-se estruturalmente normais. Então, é uma insuficiência aórtica secundária, geralmente causada ou pela dilatação da junção sinotubular, pela distorção ou dilatação do seio de Valsalva, ou pela dilatação ânulo-aórtica, ou pela junção desses 3 fatores.
De acordo com as técnicas cirúrgicas, né, a mais antiga e a mais comumente utilizada, que até hoje é considerada padrão ouro no tratamento dos aneurismas de aorta ascendente, é a cirurgia de Benton de Bono. Foi uma cirurgia proposta em 1968 por Hugh Benton e Anthony Bono, em que você tem a substituição tanto da válvula aórtica quanto da aorta ascendente com aneurisma. Então, você põe um tubo valvado e essa prótese valvar, ela pode ser biológica ou pode ser mecânica. Aqui é uma imagem para ilustrar como que é esse tubo. E, posteriormente, as técnicas de preservação da válvula aórtica. E aí, a mais utilizada, que seria de Tyrone David, que é com a preservação da válvula aórtica e a ressuspensão, o reimplante da válvula aórtica, e de Yacoub, que é chamada de remodelamento. O Tyrone David é um cirurgião cardíaco brasileiro que mora no Canadá e descreveu essa técnica de reimplante da válvula aórtica na cirurgia de correção dos aneurismas de aorta ascendente em 1992, no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. E é uma cirurgia onde ele propõe o reimplante da válvula aórtica dentro de um tubo, de Dacron, né? E ele reposiciona essa válvula aórtica dentro desse tubo, preservando, né, a válvula nativa do paciente, só trocando realmente a aorta ascendente, corrigindo o mecanismo da insuficiência aórtica. Essa técnica de reimplante da válvula aórtica, ela é utilizada principalmente em pacientes que têm folhetos normais ou minimamente distendidos, e essas válvulas aórticas, essa válvula aórtica é submetida a uma anuloplastia e ela é ressuspendida, então, reimplantada dentro desse tubo, juntamente com o reimplante dos ósseos coronários. Aqui as imagens de como acontece essa cirurgia. À esquerda a gente pode ver a aorta ascendente aberta longitudinalmente, a gente consegue ver uma dilatação do anel valvar aórtico, e a gente percebe que as válvulas da válvula aórtica, elas são morfologicamente normais, estruturalmente normais. À direita, os ósseos coronarianos direito e esquerdo são, então, retirados dos seios de Valsalva, acompanhados de tecido aórtico, e os postes comissurais separados por fios. À esquerda, a gente vê os pontos em U, passados no anel valvar, então é feito aí a anuloplastia aórtica, e à direita, o tubo de Dacron, então, implantado externamente, permitindo que o conjunto valvar fique no interior do tubo. À direita, a sutura dos ósseos coronarianos, então, esquerdo e direito, então são reimplantados os ósseos coronarianos nesse tubo, nesse enxerto tubular, e a operação concluída. Bom, as possíveis complicações da técnica de Tyrone David são as alterações das propriedades hidrodinâmicas do fluxo coronariano, porque esses ósseos coronarianos são reimplantados nesse tubo, e o principal deles são os danos estruturais às válvulas da válvula aórtica, porque no momento em que você ressuspende toda a estrutura valvar que vai ficar dentro do tubo, você acaba perdendo, de certa forma, os seios coronarianos, porque eles estão dentro do tubo, que é uma estrutura rígida. E na fisiologia, os seios de Valsalva, durante a sístole, ele se dilata, diminuindo, então, o estresse de parede nas válvulas da válvula aórtica. Como nessa cirurgia a gente acaba perdendo esses seios de Valsalva, essas válvulas da válvula aórtica acabam sofrendo mais estresse de parede, o que diminui a sobrevida, a vida útil, né, dessa válvula. E é isso. Excelente revisão, Gisele, obrigado. Só para lembrar, né, o Dr. Tyrone David é um as da cirurgia cardíaca, mas a técnica dele, para ser reproduzida, é muito complicada. E ela tem que ter... Eu não sei se o Andrei está aí ainda para fazer algum comentário da cirurgia de Tyrone David. Arnaldo, estou sim. Então, foi você muito quer comentar boa. alguma coisa? Assim, é uma técnica, apesar de ser uma técnica da década de 90, é uma técnica assim, bastante difícil de ser reproduzida, né? E, assim, se o grupo não tiver bastante experiência, assim, a chance de insucesso não é pequena, não.
E foi exatamente como demonstrado, né? O reimplante da válvula técnica de Jacobi, ela é menos engenhosa do que a técnica de Tyron David, mas realmente a de Tyron David ela consegue reproduzir uma longevidade em termos de resultado protético bastante maior do que a técnica de Jacobi. Mas lembrando que o padrão ouro, como dito, é realmente a cirurgia de Benton, é o padrão ouro, mas certamente pessoas, grupos que tenham experiência com esse tipo de cirurgia, até o que o Tyron David e o próprio grupo da Cleveland Clinic também corrobora com isso, é que esse grupo tem que ter, no mínimo, 7 cirurgias dessas realizadas por ano para poder, enfim, conseguir reproduzir uma técnica tão engenhosa, com segurança, tanto intraoperatório como com segurança em termos de segmento a longo prazo. Lembrando, André, que ele diz que ele mistura, né, português com inglês, né, que em 20 years, 95% está livre de from operation. Né? Ele mistura e fala assim. Né? Mas isso é só na mão dele. É. Bom, tá bom, gente. Gisele, parabéns. Você salvou uma vida fazendo esse belíssimo diagnóstico. Eu acho que esse doente, além da dissecção, ele tinha um hematoma intramural. Foi o que me pareceu nas primeiras imagens. Mas, de qualquer maneira, olha, um caso belíssimo. Gente, obrigado. Espero todo mundo na quarta-feira que vem, nessa mesma hora. Muito obrigado por assistirem. Tchau para vocês. Tchau, Arnaldo. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.